Mas eu queria, senhor presidente, senhores senadores, tratar aqui de um tema que já foi tratado nessa tribuna pelo senador Requião, foi objeto de aparte de vários colegas, que é o decreto 8.243 de 2014, o decreto da presidenta Dilma, que trata essencialmente de um decreto de organização da administração pública federal em relação à participação social prevista na Constituição Federal. Todo o poder emana do povo, o que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Infelizmente, nós tivemos uma votação na semana passada na Câmara dos Deputados e o projeto veio a esse Senado da República sustando o decreto da presidenta Dilma, um decreto legislativo sustando um decreto do Poder Executivo. E vi hoje no jornalzinho do Senado que muitos senadores pretendem que se dê regime de urgência a essa matéria, por interpretarem que a matéria fere o Poder Legislativo, fere a autonomia do Poder Legislativo, interfere grandemente nas prerrogativas de representação dessa Casa do Congresso Nacional. Queria dizer aos senhores que isso não é verdade, que nós estamos fazendo uma falsa discussão, um falso debate. A presidenta Dilma, o governo federal, tão somente com o decreto 8.243, quis a organização da administração pública federal em uma matéria que já é disciplinada pela Constituição Federal por lei, apenas regulamentou. No âmbito do Poder Executivo, senhor presidente, no âmbito do Poder Executivo, não é nem do Legislativo e nem também tem força aos outros entes federados. No âmbito do Poder Executivo Federal, a forma do governo e das instâncias de governo se relacionarem com as instâncias representativas da sociedade, oficialmente e legalmente reconhecidas pelo Congresso Nacional. O que faz o decreto 8.243? Ele organiza as instâncias de participação social já existentes no governo federal. Ele estabelece diretrizes para o funcionamento dessas instâncias. Ele estimula os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, a considerarem, na gestão das políticas públicas, as instâncias e os mecanismos de participação social já existentes. E ele amplia os mecanismos de participação para toda a sociedade por meio de plataformas virtuais da internet, nas quais todos os cidadãos podem se manifestar sobre políticas públicas, a exemplo do que aconteceu com o Marco Civil da internet. É isso que faz o decreto da presidenta Dilma. O que o decreto não faz, que é importante deixar claro a essa Casa, ao Senado da República, aos parlamentares, mas sobretudo à sociedade civil, não cria novos conselhos e comissões. Não cria novos conselhos e comissões, nem instala novos órgãos na administração pública federal, não obriga a criação de conselhos ou de outras instâncias de participação por nenhum órgão da administração pública federal. Não retira atribuições do Congresso Nacional, nem interfere nos outros poderes ou nos outros entes federativos. Tão somente regulamenta para o Poder Executivo Federal. Não engessa as decisões da administração. Cabe aos gestores definir quando é pertinente recorrer às instâncias de participação. Não restringe o conceito de sociedade civil, que inclui todos os cidadãos, organizados e não organizados, organizações da sociedade civil, entidades patronais, entidades de trabalhadores e movimentos sociais, formalizados ou não. Ou seja, inclui toda a sociedade brasileira. Não submete as instâncias de participação social a qualquer controle centralizado do governo federal. Portanto, não interfere na autonomia e nas prerrogativas dessa Casa. Aliás, como eu já disse, a participação popular diretamente já está prevista na Constituição Federal. E a participação social é um preceito que aparece diversas vezes na Constituição, na utilização de plebiscitos e referendos, na iniciativa popular no processo legislativo, como é o caso do artigo 14, diretriz do Sistema Único de Saúde no artigo 198, diretriz da assistência social no artigo 204, participação na Seguridade Social, artigo 194, participação no sistema
Sistema Nacional de Cultura, artigo 216, participação nos órgãos públicos que tratam dos direitos previdenciários e profissionais dos trabalhadores, artigo 10, gestão do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, artigo 79, parágrafo único das disposições constitucionais transitórias. Então, como que esta Casa, ou como que a Câmara dos Deputados diz que interfere nas prerrogativas do Legislativo se nós, na Constituição, e nós, digo assim, os constituintes da época, consolidaram na Constituição de 1988 a participação popular, requereram a participação popular nos processos decisivos da gestão pública e nos processos legislativos. Concedo com honra uma parte ao senador Randolph. Senadora Gleisi, a decisão, eu lamento a decisão que a Câmara tomou na semana passada, aprovando o projeto de decreto legislativo e refutando o decreto presidencial. A pergunta que eu faço, eu espero que esta Casa não decida da mesma forma. Eu apresentei hoje, inclusive, a exemplo do que a bancada do PSOL fez na Câmara, um projeto de decreto legislativo, um projeto de lei, inclusive, nos mesmos termos, apresentando também um projeto de participação popular, caso, inclusive, aqui o plenário do Senado suste o decreto presidencial. Porque eu quero corroborar com as palavras de Vossa Excelência, dizendo o seguinte: qual é o medo que se tem da participação popular? Aliás, sustar a participação popular é ser, inclusive, contrário aos termos da Constituição. É isso. Está nos termos da Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo e que o exerce nos termos da Constituição. E os termos da Constituição, senadora Gleisi, está no artigo 14, que diz que o poder será exercido através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de lei, do sufrágio. Ou seja, a Constituição emanou uma alma de participação popular para a nossa democracia, que não é a nossa participação, a nossa Constituição, somente representativa. A nossa Constituição diz que a nossa democracia é também participativa, semidireta. Ou seja, não tem nenhum sofisma de, abre aspas, criar um sofisma, senadora Lídice, de bolivarianismo, que nada existe aqui. Se fosse por isso, a República Bolivarianista seria a Suíça, que lá existe formas de participação popular mais avançada. Lá, inclusive, tem um instituto chamado Abefungsrecht, que é a própria possibilidade de revogação de mandatos da própria Assembleia por parte dos cantões suíços. Ou seja, lá tem formas de participação mais radicais, maiores, através de conselhos existentes nos cantões suíços. Este é uma forma mais radical de participação. Existe uma deturpação enorme deste debate. Aliás, uma redução. Eu não sei em nome de que essa redução de participação. Inclusive, estão querendo dizer que os conselhos são de sindicatos. Ora, que reducionismo total e de partidos. Os conselhos que estão se falando são, inclusive, de entidades empresariais para participar, de Fiesp, de federações de empresários, de conselhos de comércio, para participar deles. Ou seja, estão querendo coibir a participação social. É isso que se trata. Indevido, descabido. Eu estou com os conselhos, que, aliás, eu queria, inclusive, algo além do que está previsto no próprio decreto. Então, senadora, apoio o pronunciamento de Vossa Excelência e votarei aqui, não só pela aprovação do decreto contra o projeto de decreto legislativo, contra o projeto para sustar os conselhos, como depois, posteriormente,
caso seja derrubado, seja aprovado o projeto para sustar, manteremos um projeto de lei aqui de autoria nosso, ou o projeto que virá da Câmara, para manter a ideia que está na alma do nosso texto constitucional, que é a participação política, que está na alma da nossa República, que é o instituto de uma democracia semidireta. Agradeço a parte, senador Randolph. E há muita desinformação sobre o decreto, infelizmente, né? Tentaram rotular a proposta como antidemocrática, bolivariana. Aliás, a palavra bolivariana tornou-se uma espécie de palavra símbolo da direita, para combater a esquerda, para combater qualquer manifestação popular. É como um elixir paregórico. O vocábulo bolivariano serve para tudo, desde que seja para desqualificar setores de esquerda, participação popular, movimentos populares, né? Seria uma espécie de insulto. Eu acho que essa insistência na palavra bolivariano empobrece o debate e desvaloriza a política. E, com todo respeito, devo dizer que é preciso mais do que a utilização de uma palavra retórica para impedir o governo de respeitar a participação popular e o preceito constitucional. Aliás, como disse Vossa Excelência, nós temos diversos conselhos e entidades que se formaram, né, instituições que se formaram a partir de leis aprovadas por esse Congresso. São leis antigas, que datam de 1964, de 1970, de 1990, e que instituíram conselhos para que o Poder Executivo e mesmo o Poder Legislativo pudesse consultar, pudesse discutir, pudesse ter com esses conselhos uma ação, um espaço para realmente ir buscar apoio e buscar orientação. Então, nós temos o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que é uma lei de 1964, senadora Ana, Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos, o Conselho Curador do FGTS, o Conselho de Relações do Trabalho, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Conselho Nacional de Economia Solidária, Conselho Nacional de Imigração, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselho Nacional da Juventude, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Conselho Nacional de Política Energética, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho das Cidades, Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, Conselho Nacional de Agricultura e Pesca, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Política Cultural, Conselho Nacional de Previdência Social, Conselho Nacional de Promoção e Igualdade Racial, Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional do Esporte, Conselho Nacional do Turismo, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Todos esses conselhos foram criados por lei, tem previsão legal. Portanto, esta Casa, o Congresso Nacional, criou esses conselhos, chancelou a criação desses conselhos, dizendo que eram instituições legítimas para que o Poder Executivo e o Legislativo pudesse consultá-los, pudesse ouvi-los para fazer a elaboração de políticas públicas. Como pode agora, o mesmo Congresso que criou esses conselhos, que validou essa participação popular, que está em acordo com a Constituição Federal, dizer que um decreto da presidenta que regulamenta administrativamente um procedimento no âmbito executivo federal pode ser uma afronta ao Congresso Nacional. Eu gostaria de saber como que chegamos a essa avaliação, se não por uma discussão de viés ideológico, político, que não quer reconhecer a participação popular. Eu ouço com prazer a senadora Ana Rita. Senadora Gleice, apenas para contribuir com essa discussão, é importante também lembrar que as assembleias legislativas nos estados aprovam os conselhos estaduais, que são também
numa quantidade muito grande, tanto da saúde, educação, assistência social, criança, adolescente. Existem nos municípios diversos outros conselhos, inclusive os conselhos tutelares. Então, são diversas formas de participação social já existentes e criadas por leis municipais e estaduais, além dos conselhos nacionais. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que eu acredito que esta Casa, com muita responsabilidade, vai derrubar o que a Câmara aprovou, não é? Que é a derrubada do decreto da presidenta Dilma. Então, esta Casa, é importante que ela mantenha o decreto presidencial, que o decreto ele disciplina a existência desses espaços de participação social, que é muito importante para a sociedade brasileira e para o cidadão comum, que também precisa, em alguns momentos, se manifestar, e tem os conselhos como espaços também de recebimento de informações, de denúncias. É o diálogo que os conselhos existentes nos estados e nos municípios também exercem junto à sociedade organizada desses locais. Então, senadora Gleice, nossos parabéns e obrigada aqui pelo espaço que me foi concedido. Agradeço, senadora Ana Rita. E o que mais me impressiona, senadora Ana Rita, é que tentaram dar a essa votação na Câmara uma conotação política de derrota à presidenta, como se, revogando o decreto dela, houvesse uma derrota política, houvesse um problema de base de governo. Mal sabem quem está fazendo essa avaliação que a derrota não é a presidenta, a derrota é aquilo que a Constituinte de 1988 e a Constituição traz estampado em suas letras, que é o fortalecimento da participação popular e da democracia. Então, isso não é uma derrota ao governo, isso é uma derrota à sociedade brasileira, ao que nós construímos até agora de participação popular e de reconhecimento dessas instituições. Aliás, o que a presidenta faz é tão somente, como eu já disse, regulamentar isso no âmbito do poder executivo. Não tem nenhuma implicação no poder legislativo e nenhuma implicação em outro ente federado. Então, eu queria, para terminar aqui a minha colocação, dizer que criar conselhos, como o Parlamento já criou, e consultar a população, seja por meio de referendos ou mesmo plebiscitos, é ampliar a democracia, é investir na esperança de um mundo com mais harmonia e mais consensos. Nenhum país do mundo deixou de ser democrático por consultar a população. A Escócia acabou de decidir seu futuro ouvindo a população. A Itália fez um referendo sobre a privatização do sistema de água pública e 27 milhões de italianos disseram não. A Suíça, como bem lembrou aqui o nosso senador Randolph, faz referendo há 200 anos. Aliás, a cada semana eles têm um. A população é menor, o país é menor, mas temos de olhar os referendos como formas de ouvir a população, sem teorias conspiratórias. Por favor, senhores senadores, senhores parlamentares, os conselhos podem sugerir leis que depois serão definidas e esmiuçadas no Parlamento. Não vão substituir o Congresso, mas podem nos ajudar a caminhar no rumo de ouvir as pessoas, ampliando a democracia e construindo um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Espero sinceramente, senhores senadores, senhoras senadoras, que nós possamos fazer um debate com muito conteúdo, um debate à altura desse país, a democracia desse país. Acabamos de ter um processo eleitoral em que mostramos a nossa maturidade democrática, o fortalecimento das nossas instituições. Não vamos dar um passo atrás, fazendo a votação de uma matéria com um discurso simplista e que não reflete a realidade. Muito pelo contrário, um discurso que vai contra o que a Constituição hoje garante, que é o fortalecimento da participação popular. Obrigada, senhor presidente.